Gostaria, de convidá-los a pensar comigo, sobre consolados, para consolar. O texto que nós estamos estudando é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Queria também agradecer aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que ainda se encontram em suas casas, acompanhando pelo Facebook e também pelo canal da Igreja Presbiteriana da SEAB, no YouTube. Eu gostaria que você desse o seu like, que você também pudesse compartilhar, porque nós estamos aqui propagando e disseminando a palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 1, se porventura a Bíblia está perto aí de você que está em casa, no sofá, na estante, que você pudesse estar acompanhando aí conosco essa exposição das Escrituras. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nessa porção preciosa da palavra de Deus, o apóstolo Paulo pretende mostrar para nós a razão pela qual ele estava sofrendo. Além das coisas exteriores, ressalta o apóstolo, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele se queixa também aqui da influência maléfica dos falsos mestres judaizantes que costumavam entrar nas igrejas plantadas e pastoreadas por ele, com a finalidade de minar o seu valor, a sua importância e autoridade para causar estragos na igreja. E eu costumo até dizer que, na verdade, eles faziam isso por motivos egoístas. Eles não estavam pensando em preservar a unidade da igreja no vínculo da paz. Eles não estavam fazendo isso pensando no progresso da igreja, e sim pensando tão somente neles. Enfurecidos, diziam que a vida de Paulo era marcada por muitos sofrimentos e tribulação, prova inequívoca de que ele era um renegado de Deus. De fato, nós vimos que sossego para o apóstolo Paulo era uma miragem. Ele, na verdade, arriscava a vida todos os dias pela causa de Deus. Por exemplo, ele era açoitado, apedrejado, criticado, perseguido, ameaçado, aprisionado, enfim, sofria sistemática e sangrenta perseguição. E é o que está descrito aqui na segunda epístola, no capítulo 6, no capítulo 11, no capítulo 12. Então não temos aqui tempo para poder elencar as grandes e as muitas dificuldades e tribulações experimentadas pelo apóstolo Paulo. Então ele objetiva nesta epístola refutar as falsas alegações de seus opositores e mostrar a razão pela qual ele sofria, a razão pela qual Deus permitia o sofrimento na sua vida. Por outras palavras, ele nos revela como é de fato o evangelho no mundo real. Não tem nada a ver com a atmosfera que envolve a igreja evangélica hoje, principalmente aqui no Brasil, com sua ênfase na crença fácil e num cristianismo que apregoa a teologia da vitória,
a teologia da prosperidade ou do triunfalismo, que acabou por criar uma atitude não bíblica entre os crentes com relação ao sofrimento e às circunstâncias variáveis da vida. É importante ressaltar e pontuar que, por sinal, muita gente séria fomentando isso, envolvida com essa teologia do triunfalismo. Por quê? Porque nós vivemos nessa realidade, né, difícil. Então fica muito difícil suportar, encarar a vida, os problemas, as doenças, o desemprego. E aí vem gente trazendo promessas mágicas. Então muita gente com sinceridade está interessada. E por outro lado, muita gente também séria, decepcionada com muitas promessas que são feitas, né, por missionários, né, por colegas, né, por pastores, e é algo que atrai as pessoas, as multidões. Aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, baseado nas próprias experiências, e principalmente como apóstolo autorizado, nos mostra que não estamos isentos das dificuldades, até porque o próprio Senhor Jesus predisse: no mundo não passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, não deveríamos ficar surpresos, perplexos ou ressentidos com os contratempos desta vida. Na verdade, nenhum de nós passa pela vida imune ao sofrimento. A nossa jornada do berço à sepultura é carimbada por muitas dificuldades, decepções, frustrações, escassez de recursos, desemprego, enfermidade, enfim, nós não estamos blindados das adversidades da vida. Mesmo aqueles que são tementes a Deus, sofrem com o desemprego, com a desesperada falta de recursos para comer, para pagar o aluguel, comprar o gás, pagar a conta de luz. A ajuda diaconal o tempo todo está lidando com isso, o conselho da igreja, pessoas queridas, com extrema dificuldade. Eu não tenho dinheiro para comprar um remédio, eu não estou tendo condições eu não estou desempregado. Enfim, hoje mesmo estávamos conversando sobre isso aqui, a respeito de irmãos nossos com dificuldade. Então, mesmo aqueles que são tementes a Deus, podem, por exemplo, ser contaminados pela Covid-19. Irmãos nossos aqui foram contaminados. Perdemos uma irmã querida por conta da Covid-19. Então podem ser contaminados e sofrer as complicações decorrentes dessa terrível doença. Enfim, o salvo pode continuar pobre, ficar doente, sofrer e morrer. Por exemplo, Lázaro, segundo as Escrituras, ele foi para o céu. Contudo, enquanto viveu aqui, ele não ficou isento da possibilidade da enfermidade e da pobreza. Isso significa que a teologia do triunfalismo não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Na verdade, meus irmãos, não tem nada a ver com o cristianismo conforme está explicitamente revelado aqui nas Escrituras. Até porque, se eu sou cristão, eu também participo, de certa forma, dos sofrimentos de Cristo, e em contrapartida dos benefícios que esses sofrimentos representam a meu favor, a nosso favor. É o que está descrito aqui. Olha aí comigo aí no capítulo 1, no versículo 5, na primeira parte da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, nós podemos dizer assim, que optamos pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida. E de acordo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu portentoso Sermão do Monte, são poucos os que acertam com ela,
Porque muitos, né, de nossa geração, a galera, na verdade, prefere um caminho espaçoso. E esse caminho espaçoso é muito atraente. A questão toda é que ele conduz para a morte eterna. Por outro lado, né, por meio de Cristo, Deus nos conforta. Olha aí no versículo de número 4. Deus nos conforta em toda a nossa, né, tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O termo grego que aparece aqui no versículo 4, no versículo, né, de número 3, 11 vezes nessa epístola e 6 vezes só neste capítulo, é o mesmo termo que aparece, e mencionamos hoje na escola dominical, é o mesmo termo que aparece lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, diz o texto, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, né, para sempre, né, convosco. Como o Evangelho, né, de João foi escrito originalmente em grego, os estudiosos do idioma dissecaram o texto e descobriram que outro, o allos no grego, traz a ideia de outro completamente igual. Então você esperava eu dizer aqui outro completamente diferente. Não, outro completamente igual ao primeiro. Mas qual o primeiro? Está aqui no texto. O Deus, né, de toda consolação. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, gente, calma aí, antes da sua subida, antes da sua ascensão, disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O termo Paráclitos, para Consolador, vem, né, de duas palavras gregas. E isso é comum, a gente está aqui estudando de odonto, credendo, odontologia. Se vai estudar geografia, terra, grafia, teologia. Então, muitas das nossas expressões vêm exatamente, né, da língua grega. E não é diferente aqui Paráclitos. A preposição pará, no grego, significa ao lado de, e kletos, chamado. Juntando as duas palavras, quer dizer o quê? Aquele que é chamado para ficar ao lado, ou lado a lado, a fim de nos auxiliar. Então, por isso que ele ora nesse sentido. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para quê? Para nos auxiliar, a advogar em nosso favor. E aqui não tem causa perdida para esse advogado. Para advogar em nosso favor, interceder. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para nos encorajar, nos ajudar, esquadrinhar. De quando em quando alguém está passando por um momento difícil e a gente até está se comentando, não sei como é que fulano está aguentando. Não tem como aguentar, mas sabe por que está aguentando? Por causa do Espírito Santo de Deus, que esquadrinha o coração, e ali fortalece, encoraja a pessoa para suportar aquela situação difícil, e encontrar força para sobressair. Então Ele está ao nosso lado para isso, para encorajar, ajudar, e nos consolar, principalmente, enquanto estivermos suportando pesadas provas. Ele estará ao nosso lado sempre, levando nossos fardos e dores, e sobretudo nos confortando, nos auxiliando e nos encorajando. Mas a pergunta que fica para a nossa reflexão e edificação é: para quê? Para que Deus nos conforta? Qual o seu intuito? Qual o seu objetivo? Nós vamos jogar aí na projeção. Primeiro, em primeiro lugar, para não nos faltar oxigênio, para a gente poder respirar fisicamente,
emocionalmente. É uma área também que às vezes nos falta ar para respirar. E principalmente espiritualmente. Eis o que dizem as Escrituras: todos esperam de ti. Por isso que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Meus irmãos, está acontecendo um reavivamento na África, na Coreia do Sul. Um reavivamento assim, as igrejas lá com congregações, 10 mil membros, 30 mil. A igreja presbiteriana veio um preletor, eu estava na reunião do Supremo Concílio, na abertura foi um pastor coreano, a igreja dele tem 80 mil membros. E lá o tempo todo eles batem nessa tecla. Eles agradecem a Deus porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoe a minha família porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Vamos voltar às aulas presenciais, livra-nos do mal, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoe meu casamento, mas por quê? Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não fizer algo, não tem jeito, não vamos conseguir. Guarda a minha ida, a minha chegada, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, Deus nos conforta. Segundo, para a gente ter condições de encarar a vida, bem como vivenciar uma esperançosa perspectiva, até porque é inconcebível ser cristão e não ter esperança. Interessante, quem disse isso foi um filósofo e educador, Mário Cortella. Ele diz: é inconcebível ser cristão e não ter esperança. Lemos em Romanos no capítulo 15, versículo 13, e o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Deus nos conforta. Em terceiro lugar, para nos trazer alento, refrigério, para a nossa alma. Enfim, para a gente não desistir da vida. Não sem motivo, Davi uma vez expressou, está aqui entre aspas, na multidão das minhas ansiedades, olha o que ele diz. Na multidão das minhas ansiedades, qual é o sono que vai aguentar isso? Multidão de ansiedade. Qual o coração que vai suportar isso? Não tem como. Por isso AVC, pressão alta, infarto. Na multidão das minhas ansiedades, as tuas consolações deleitaram a minha alma. Numa outra versão, as tuas consolações alegram a minha alma. E por fim, meus irmãos, Deus nos conforta para que sejamos, sobretudo, capazes de confortar outrem. Para que sejamos capazes de confortar o nosso próximo. João Calvino, o maior, considerado, reputado, o maior expoente da reforma protestante do século XVI, no seu comentário aqui de 2 Coríntios, ele escreveu o seguinte, parece-me, está aí na projeção. Quando o Senhor nos abençoa, também nos convida a seguirmos seu exemplo e a sermos generosos para com o nosso próximo. As riquezas do Espírito não são para serem guardadas para nós mesmos, mas sempre que alguém as recebe, deve também passá-las a outrem. Por isso que não existe nem dom para alta edificação. Não existe, segundo a melhor teologia. Se Deus nos dá um dom, não é para nossa alta edificação, é sobretudo para edificar os outros. Portanto, aqui Paulo está reconhecendo que tem sido sustentado pelo conforto de Deus. O que ele diz depois? A fim de que ele mesmo seja capaz de confortar outrem. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está reconhecendo que assim como ele tem sido sustentado pelo conforto de Deus em meio às tribulações, agora ele tem condições, estrutura emocional e espiritual para poder estender a mão e confortar
os que estiverem em qualquer angústia. É o que está descrito em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler aí, por favor? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Olha aí, por favor. Todos, gostaria que todos lessem. Você que está cochilando, você que está dormindo, sonhando. O que é que diz aí o versículo de número 4? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por isso, o tema da mensagem de hoje: consolados para consolar. Vamos repetir? Consolados para consolar. Temos aqui, portanto, a revelação do motivo pelo qual o apóstolo Paulo estava sofrendo, ou o motivo pelo qual Deus permitiu o sofrimento na vida do apóstolo Paulo e, por conseguinte, na vida de todos nós, para que tenhamos condições também para isso, sim, para nos melhorar, aperfeiçoar, tem os seus propósitos, mas também, conforme o texto aqui, para que tenhamos condições de consolar e abençoar o outro, a outra, para que tenhamos condições de consolar e abençoar o nosso próximo. Isso significa que cada tribulação tem um propósito. Não sem razão, lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então, cada situação que vivemos será transformada em parte de nossa missão. Paulo nos explica isso claramente quando diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, no versículo 4, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. No ofício pastoral, não é difícil detectar no convívio com os irmãos e irmãs exatamente isso. Aqueles que venceram vícios e maus hábitos pela graça, pela extraordinária misericórdia de Deus, que enfrentaram situações difíceis ao longo da jornada da vida, agora estão mais trabalhados, amadurecidos e em condições de ajudar os outros. Agora encoraja os novos conversos com seus testemunhos, dizendo: eu passei por isso, e Deus me auxiliou, e Deus me ajudou, logo Ele pode ajudar você também. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O comentarista disse aqui o seguinte: nossas cicatrizes se tornam parte de nossa proclamação, a fim de trazer alento, restauração, reconciliação e redenção para os que estiverem com o espírito angustiado. Se você tem facilidade, eu gostaria que você acompanhasse, a equipe vai jogar ali na tela, Isaías 61. Isaías 61, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele fez menção desse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos ler, meus irmãos, vamos começar? Eu vou ler aqui por causa da gravação, senão não sai. O que é que diz aí? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Versículo 3, e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto,
veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados, né, pelo Senhor, para a sua glória. Eu falei do Salmo hoje de manhã, esse texto também aqui foi musicado pelo pastor Josué Rodrigues, uma das canções mais lindas. Eu gostaria até que os músicos que nossa igreja estivessem atentos a isso, porque mais do que nunca precisamos cantar a Bíblia, primeiro para encorajar o povo a ler a Bíblia, segundo para disseminar muitos erros teológicos em lindas canções que nós temos acesso. Logo, as experiências que vivemos ou estamos vivenciando serão úteis também para encorajar, ajudar e consolar alguém que esteja enfrentando, porventura, igual na tribulação. O grande apóstolo descreve que experimentou o abatimento e o desânimo, enfim, ele estava meio para baixo na Macedônia, porque ele saiu de Corinto, ele foi para Éfeso, permaneceu 3 anos em Éfeso, ele estava na Macedônia, e dali provavelmente ele escreveu essa epístola, e ele estava aí, como a gente diz, aí meio para baixo. Contudo, ele testemunhou aqui, que Deus o consolou com a chegada de Tito. Isso significa dizer que o Senhor costuma nos consolar e nos encorajar pela instrumentalidade de um amigo, uma amiga, um ente querido que de fato deseja o nosso bem, um irmão, uma irmã. Nesse sentido, Rick Warren, pastor de uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos, frisou, está aqui entre aspas: encorajar é o papel do Espírito Santo delegado aos crentes. Lemos em Gálatas, capítulo 6, né, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei, né, de Cristo. E como sabemos, uma das maneiras pela qual Deus assume os nossos fardos é através do suporte, do apoio, da ajuda e da parceria com os irmãos e irmãs. Às vezes um toquinho no ombro, uma palavra de incentivo, um encorajamento, uma mensagem. Enfim, e um exemplo notável desse princípio nos foi dado pelo próprio apóstolo Paulo. Nós vimos que ele se encontrava em um determinado estágio da sua vida, terrivelmente sobrecarregado. E aí ele disse, pode jogar aí na tela, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e 6. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Vamos ler? Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, lá no norte da Grécia. Nenhum alívio tivemos. Segura aí, meus irmãos, segura aí. E aí, o pessoal, os falsos mestres da igreja de Corinto, chegaram a chamá-lo de leviano, porque ele falou que iria para lá e estava demorando. Imagine na época, de Corinto, de Éfeso para Corinto, 3 dias de viagem, de barco. Mas aqui ele resolveu ir a pé e foi lá para o norte da Grécia. E aí ele faz esse desabafo. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. O que diz depois? Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O que diz mais? Porém, Deus que conforta os abatidos, com a chegada, né, de Tito. Por isso o tema da mensagem de hoje, consolados para consolar. Vamos repetir? Consolados para consolar. É o que está descrito aí no texto que nós lemos, 2 Coríntios. Vamos voltar ao texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 4. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos ler esse texto de pé. E vamos entoar mais uma vez aquele cântico. Por favor, Léo, não tenha sobre ti, já que está ensaiado. Vamos adiantar aqui os instrumentos. E nós vamos, então, sem mais delongas. Por favor, vamos ler esse texto enquanto os irmãos estão se preparando aqui, para a gente entoar de pé. Joga depois na tela, tá, meus irmãos? Não tenha sobre ti, é conhecido também.
Inclusive, é um dos cânticos entoado pelo pastor reverendo Josué Rodrigues. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4. O que é que diz aí, meus irmãos? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Não tenho